Olá, aqui quem fala é o Júlio Batiste. Talvez vocês já me conheçam através do meu site, o juliobatiste.com.br, ou através de um dos mais de 40 livros de minha autoria na área de informática. Tem livro de Excel, de Access, de programação para web, de Windows Server, de SQL Server, enfim. Eu trabalho bastante nessa área de tecnologia da informação, mais especificamente com tecnologia Microsoft. E eu resolvi criar uma série de 100 videoaulas sobre programação VBA no Excel. Por quê? Semanalmente eu recebo centenas e centenas de e-mails de pessoas com dúvidas sobre como resolver determinados problemas no Excel. E muitas dessas dúvidas só podem ser resolvidas usando programação VBA. As pessoas começam a estudar o Excel, vai se aprofundando, de repente chega num determinado problema que não consegue resolver com fórmulas, com funções e com os comandos da interface gráfica do Excel. E aí a pessoa tranca naquele problema. Eu uso uma frase desde 2001, foi a primeira vez que eu escrevi essa frase num livro meu. Se você não usa programação VBA no Excel, você está limitado a menos de 5% da real capacidade do Excel. Então, visando ajudar bastante quem viu que precisa começar a programar em VBA, mas não sabe por onde começar, ou acha que é muito difícil, foi que em parceria com o colega Manuel Jailton eu criei essa série de videoaulas. As primeiras videoaulas foram criadas pelo colega Manuel Jailton, baseada em livros de minha autoria. Ele pegou o meu conteúdo, nós temos uma parceria de longa data, e criou as videoaulas. E as demais videoaulas do módulo, eu acredito que lá pela videoaula 55 ou 60, mais ou menos, vai ser conteúdos, videoaulas que eu mesmo criei sobre VBA. E eu coloco aqui 100 videoaulas gratuitas de Excel, mas eu tenho certeza que vai passar de 100. Porque o VBA é muito extenso, dá para fazer muita coisa com ele. Então sempre que eu tiver uma dica nova, uma solução para um problema que é bastante comum e que é resolvido via VBA, eu vou gravar uma videoaula, vou colocar a videoaula aqui para vocês poderem assistir, e espero que ajude vocês também a resolver muitos problemas para os quais não tem solução usando simplesmente fórmulas e funções. Então, nós vamos, essa série de 100 videoaulas vão ser lições práticas, passo a passo, e é para quem não sabe nada de VBA. Aquela pessoa assim, ó, eu nunca programei, eu estou achando que VBA é difícil, como é que eu faço? Então, é aqui você está no lugar certo, ok? Além do VBA no Excel, eu deixei um endereço aqui para vocês, aqui em juliobatiste.com.br/artigos. Vocês encontram mais de 5.430 tutoriais, passo a passo, sobre diversos assuntos, incluindo Excel básico, avançado, Access, Windows Server, SQL Server, Windows 7, matemática, português, enfim, é muito conteúdo. Acessem, tenho certeza que vocês vão gostar, ok? Essa série de videoaulas, que eu coloquei aqui novamente, reforço, coloquei como se fosse 100 videoaulas, mas provavelmente eu vou passar de 100 e sempre que tiver coisa nova eu vou gravando. Elas foram criadas, as primeiras 50, 55, pelo colega Manuel Jailton, do site mjailton.com.br, baseadas no conteúdo desse livro aqui de minha autoria. Então, eu e o Jailton temos uma parceria, eu forneci o conteúdo para ele e ele gravou, reproduziu o conteúdo do livro no formato de videoaulas, ok? Repito, eu estou colocando aqui 100, mas vai passar de 100 com certeza. E sempre que eu tiver um tempinho, eu vou colocar coisa nova aqui para vocês. Acompanhem sempre aqui pelo nosso canal no YouTube, youtube.com/JB Livros e Cursos. Use, pessoal, o campo de comentários aqui embaixo para deixar suas dúvidas. Eu não prometo que eu vou responder todas as dúvidas, até porque talvez eu não saiba a resposta para todas. Mas para aquelas que eu souber a resposta, eu vou compartilhar com vocês. Se eu tiver uma planilha que resolva o problema, eu compartilho com vocês. E me ajudem a divulgar esse conteúdo. Compartilhem via Facebook, via YouTube, Twitter, etc. A cada 100 novos comentários ou compartilhamentos, mesmo que não esteja no meu cronograma, se chegar em 100 comentários ou 100 compartilhamentos, eu vou criar uma nova videoaula e postar aqui. Ou seja, vocês me ajudam na divulgação e eu ajudo vocês compartilhando conteúdo. Estamos combinados então? Chega de conversa, vamos começar a videoaula e no final dessa videoaula eu quero que vocês assistam até o final, que tem uma surpresinha para vocês, ok? Muito obrigado por terem chegado até aqui, um bom estudo e não deixem
de deixar seus comentários aqui embaixo, ok? Estamos combinados e vamos aprender VBA. Valeu, pessoal. Obrigado. Então vamos iniciar o módulo 1 do nosso curso falando da introdução às macros e ao VBA no Excel. Nesse módulo, nós vamos mostrar os fundamentos sobre macros e também sobre o VBA. Nós vamos mostrar exatamente o que é uma macro, o que é programação VBA, vamos mostrar o ambiente de programação, as principais funções do VBA e também como criar os primeiros programas. Os conceitos apresentados nesse módulo, eles são fundamentais para os demais módulos do curso. Em todos os exemplos do curso, você irá utilizar um ou mais conceitos apresentados neste módulo. É de extrema importância que você entenda todos os conceitos que vão ser ensinados aqui neste módulo, porque dele vai depender o seu desenvolvimento nos módulos seguintes. Nós vamos iniciar o módulo mostrando como criar uma macro e como verificar o código VBA que é criado, o qual na prática é quem faz todo o trabalho da macro. Também nós vamos mostrar como associar as teclas de atalho e botões de comando com uma macro. Também você irá aprender a utilizar o ambiente de programação VBA, também chamado de editor VBA. Você vai aprender a criar código, a navegar através dos objetos disponíveis e a utilizar os vários recursos de ajuda fornecidos pelo editor. Nós vamos mostrar as diversas partes que compõem o editor VBA e também como utilizar. Você observou que nós estamos sempre utilizando a palavra macro. Vocês devem estar se perguntando, mas na verdade o que é uma macro? Então, nesse tópico, nós vamos apresentar uma visão geral sobre macros e nas próximas lições nós iremos detalhar os vários aspectos relacionados às macros. Caso você execute uma tarefa várias vezes no Excel, é possível automatizá-la com uma macro. Uma macro, na verdade, é uma sequência de comandos e funções armazenados em um módulo de código do VBA e ela também pode ser executada sempre que você precisar executar aquela tarefa. Quando você grava uma macro, o Excel ele armazena informações sobre cada etapa realizada à medida que você executa uma sequência de comandos. Em seguida, você executa a macro para repetir ou reproduzir aqueles comandos. Vamos dar aqui um exemplo. Vamos supor que seguidamente, que várias vezes você precisa formatar uma célula com negrito, cor da fonte vermelha, itálica, fonte verdana e de tamanho 13. Digamos que você precisa fazer essa tarefa várias vezes, né? Então, ao invés de você ter que executar todos os comandos de formatação em cada célula, você pode simplesmente criar uma macro que aplica todos os comandos de formatação. Após criada a macro, cada vez que você tiver que aplicar o conjunto de comandos de formatação, aí basta executar a macro, o que normalmente é feito através da associação de uma combinação de teclas com a macro. E aí, por exemplo, você poderia colocar a tecla Ctrl Shift L. Então, cada vez que você quisesse formatar uma célula com os formatos que nós já descrevemos, bastava você clicar na célula, pressionar Ctrl Shift L, por exemplo, e aí aqueles comandos vão ser ativados. Então, você observa que é muito mais simples do que você ter que fazer a tarefa manualmente. Em outras palavras, a macro ela vai automatizar as tarefas, ok? A grande vantagem que nós temos de gravarmos uma sequência de comandos é que nós podemos utilizá-los sempre que necessário. Para isso, basta executar a macro na qual foi gravada a sequência de comandos e pronto. As macros são uma excelente opção para automatizar tarefas repetitivas. Com o uso de macros, nós temos um ganho de produtividade considerável ao evitar que tenhamos que executar manualmente os diversos passos de uma tarefa. Passos estes que podem ser automatizados através do uso de uma macro. Cada comando no Excel ou clique na planilha é representado por uma ou mais comandos no VBA. Existem duas maneiras distintas para a criação de uma macro. Primeiro, nós podemos usar o gravador de macros. Nesse caso, o Excel grava cada uma das ações que farão parte da macro e transforma estas ações nos comandos VBA equivalentes. Quando a macro for executada, os comandos VBA é que serão efetivamente executados. Cada comando VBA corresponde a uma ação efetiva da macro.
E segundo, você pode criar uma macro usando o próprio VBA. Então, a partir do momento que você domina a linguagem VBA, que nós vamos estudar nesse curso, você pode criar a macro digitando os comandos VBA necessários. Isso é feito usando o editor VBA, que nós vamos ver mais à frente. Então, para você entender o que a gente está falando aqui, vamos fazer um exemplo prático do que vem a ser macro na próxima aula. Então, vamos agora fazer um exemplo prático, né? Vamos fazer a nossa primeira macro através de um exemplo prático. Então, você vai abrir, né, na sua pasta que você recebeu dos exercícios, tem um arquivo chamado módulo 1, exercício 01. Você vai dar um clique nele, vamos abrir, e é com ele que a gente vai fazer o primeiro exemplo. Então, posicione aqui, selecione aqui a célula A4, e aqui nós vamos colocar a seguinte formatação. Nós vamos colocar negrito, tá? Nós vamos colocar a fonte vermelha e nós vamos colocar o fundo cinza. E nós vamos criar uma macro que vai fazer isso para nós. Então, você vem aqui, ó, aqui na guia desenvolvedor. A guia desenvolvedor, ela não vem padrão, tá, no Excel. Se de repente não estiver mostrando aqui para você, você vem aqui, ó, mostrar a guia desenvolvedor. Geralmente vem assim, ó, no seu Excel, quando você instala. Mas aí você pode habilitar, clicando bem aqui, ó, mostrar desenvolvedor na faixa de opções, está aqui. Aí, então, nós vamos primeiramente vir aqui na guia desenvolvedor, porque nós vamos gravar uma macro. Aí você clica aqui, ó, em gravar macro. Você vai dar um nome dessa macro de formata verme cinza. Nessa caixa aqui onde tem teclas de atalho, você vai colocar L. L maiúsculo, tá? Ctrl L. Então, ficou Ctrl Shift L. O que é o Ctrl Shift L? Vai ser a tecla de atalho que vai executar esta macro. Aqui você pode escolher armazenar em pasta de trabalho, né, ou nova pasta de trabalho. Vamos deixar aqui nesta pasta de trabalho. Clique aqui. Aqui você vai simplesmente fazer a descrição do que é essa macro. Então, você vai colocar macro que faz a formatação em fonte vermelho, negrito e fundo cinza. O que você faz? Para que você vai fazer essa descrição? Para saber, né, do que, se você tiver uma macro, não vai fazer diferença nenhuma, mas se você tiver 20, 30, 40, você tem que saber o que cada macro faz. Ok. Então, observa que agora, onde tinha iniciar gravar macro, agora já tem parar a gravação. Então, a partir desse momento, tudo que nós fizermos, todo movimento que nós fizermos, cada formatação que nós fizermos, vai estar sendo gravado. Vai ser um conjunto de ações. Lembra que a gente falou que a macro era um conjunto de ações? Então, vai ficar tudo sendo gravado. Então, o que eu quero fazer? Eu quero colocar negrito, eu quero colocar a fonte vermelha e eu quero colocar um fundo cinza. Pronto. Então, já está feito. Só quero fazer isso. Então, agora eu volto aqui em desenvolvedor e peço para parar a macro. Muito bem. Digamos que eu use esta formatação, né, para vários... toda hora eu tenho que fazer essa formatação. Então, quando eu quiser novamente fazer essa formatação, por exemplo, aqui na célula B7, coloca aqui a célula B7 e vou pressionar, ó, Ctrl Shift L. E olha o que acontece. A mesma formatação que está aqui, ó, vem para cá. E em qualquer um que eu quiser colocar, agora é só pressionar Ctrl Shift L e aí já aparece para mim aquilo automatizado. Isto é macro, tá? Você criou um conjunto de ações, salvou esse conjunto de ações e você pode utilizar esse conjunto de ações na hora que você quiser. Então, nós executamos através do comando Ctrl Shift L. Como eu falei, é só um, então a gente lembra. Mas se porventura você não lembrar, né, vamos colocar aqui na célula B5, você pode vir aqui, ó, em desenvolvedor, você vem aqui, ó, em macros, e observa que está mostrando aqui para nós a nossa macro. No caso, se você ter mais de uma macro, vai estar sendo listada aqui. Você seleciona a macro que você quer e você pressiona executar. Quando você clica aqui em executar, olha aí, ó, executou também a nossa macro. Então, você pode fazer através da tecla de atalho que você criou
ou simplesmente indo em macro e executar. Muito bem, pessoal. Agradeço a vocês por terem assistido a videoaula até o final. Espero que o conteúdo tenha sido útil, vocês tenham aprendido algo novo com esta videoaula. E conforme prometido lá na abertura, eu tinha uma surpresinha aqui no final da videoaula. Surpresinha é a seguinte: essa série de videoaulas gratuitas serão em torno de 100 videoaulas, provavelmente vai passar de 100, e eu vou publicando conforme o tempo permite, porque eu tenho uma série de outros afazeres, né? Então eu não consigo todo dia colocar uma nova videoaula. Às vezes vai passar uma semana, 15 dias que eu não vou colocar videoaula nova, mas sempre que o tempo permitir eu vou compartilhar uma nova videoaula gratuita aqui para vocês. Mas se vocês quiserem receber todas essas 100 videoaulas em DVD, pelos correios, sem ter que esperar todas serem publicadas aqui, você tem a opção de comprar este livro que eu estou indicando aqui, que é o livro Macros e Programação VBA no Excel 2007. É um livro de minha autoria, com 610 páginas, 140 lições sobre VBA, e ele aprofunda ainda mais o conteúdo que é visto nessas videoaulas. Embora seja VBA no Excel 2007, ele se aplica 100% ao Excel 2010 e ao Excel 2013. Ou seja, você pode pegar e acompanhar tudo que tem no livro usando ou o Excel 2007, ou o Excel 2010, ou o Excel 2013. Então, ao comprar esse livro, usando este endereço aqui, bit.ly/livro VBA, você recebe junto com o livro um DVD contendo as 100 videoaulas de macros e VBA, essas videoaulas que eu vou publicar aos poucos aqui no YouTube, com 17,5 horas de duração. Você recebe também gravado no DVD 2.400 planilhas profissionais editáveis, tem planilha com soluções muito interessantes. Isso aqui é uma excelente fonte de estudo, que vai poupar muito tempo de você, mais uma coletânea com 3.167 e-books sobre variados assuntos de informática, de hardware a programação web, e mais uma videoaula de Access 2007 avançado, com 11 horas de duração. Então, se você comprar o livro com 610 páginas, com excelente conteúdo de VBA no Excel, que se aplica ao Excel 2007, 2010 e 2013, você, comprando através desse link, além de pagar mais de 40% de desconto, nas livrarias está 126, neste link está 76 mais frete. Na hora de fazer a compra, você vai informar o seu CEP e o sistema vai informar as opções de envio, prazo e custo de cada opção. Além de pagar quase metade do preço, um pouquinho mais da metade, você ganha um DVD com as 100 videoaulas de Excel, mais 2.400 planilhas profissionais editáveis, mais uma coletânea com 3.167 e-books e mais uma videoaula de Access 2007 avançada e VBA. Ou seja, só o que vai no DVD já vale mais do que você vai pagar pelo livro. Então, se você quiser me ajudar, quiser fazer a compra desse livro, eu agradeço. Tá? Se não, você pode tranquilamente esperar a publicação das videoaulas aqui no YouTube. Eu vou fazer o máximo esforço para publicar sempre no mínimo 2 videoaulas novas por semana, ok? Então fica aqui a minha oferta, se você quiser aproveitar é só acessar esse endereço aqui. Lembro também para vocês que essas videoaulas, pelo menos até a parte 55, 60, elas foram criadas pelo meu colega de trabalho, de parceiro de trabalho, colega Manuel Jailton, com quem eu tenho uma longa parceria no site, eu revendo os cursos deles, são excelentes cursos, com excelente didática. Eu forneci o conteúdo escrito para ele e o Jailton criou as videoaulas com base no meu conteúdo. E agora a gente usa esse material, eu no meu site, ele no site dele, para divulgar o nosso trabalho. Eu gostaria aqui de divulgar para vocês os 3 últimos lançamentos do colega Manuel Jailton, os quais eu revendo através do meu site, que são formações completas e muito diferenciadas. Por quê? Porque elas são baseadas num método de ensino desenvolvido pelo próprio Manuel Jailton, que se chama o método Ágora. É um método onde você aprende de 5 a 10 vezes mais rápido do que com os métodos tradicionais. Nós já lançamos nesse método 3 formações. Uma formação completa em PHP, que vai do básico até a criação de uma loja virtual e de portais completos em PHP, com 200 horas de videoaulas. Se vocês quiserem mais informações, está aqui o endereço. Lançamos também uma formação completa em Java,
que inclui desde o básico do Java até a criação de lojas virtuais, sistemas baseados em banco de dados, programação web completa. São 203 horas de videoaula, não tem nada parecido no mercado. Aqui o endereço para quem quiser aprender mais sobre Java. E lançamos uma formação que está encantando as pessoas, que é a formação Aprenda Matemática 10 vezes mais rápido. A matemática tem sido uma dificuldade para muitas pessoas, e com esse método desenvolvido pelo colega Jailton, eu tenho certeza que quem sempre teve dificuldade em matemática vai aprender. Não tem como não aprender. Se quiser aprender mais, se for uma dessas pessoas que sempre teve dificuldade em matemática, mas tem vontade de aprender, ou está precisando para aprender para fazer vestibular, para fazer concurso, dá uma olhadinha nesse endereço aqui, você vai se encantar, ok? Nos últimos 5 anos, são mais de 15 mil alunos formados nessa parceria com o Jailton. Dê um crédito para nós, dá uma olhadinha nessas formações que a gente oferece e vamos ficando por aqui. Em breve, mais uma videoaula dessa série de 100 videoaulas sobre programação VBA no Excel, 100 ou mais. Valeu? Até a próxima. Obrigado pela audiência, pela paciência e continuem aqui comigo. Até mais!